E eu gosto de falar também, que eu vim da comunidade do Veloso, porque para outros jovens acreditarem nos seus sonhos, seja no esporte, ou o que gosta de matemática, ou o físico. Acreditem, não importa onde você vê, aproveite as oportunidades, foco, que a hora chega. Assim, eles costumam dizer que quando eles entram no barco, para eles não tem diferença. Entrou no barco, para eles é tudo igual. Mas na canoagem paralímpica, né, ela é dividida por categoria de lesão, né? Então, a atleta categoria L1 é o que tem lesão mais alta, ele vai remar praticamente com o tronco, a parte mais peitoral e braço. A L2, que é braços e troncos. Né? E a 3 é a mais completa, né? Porque ele vai usar a perna, tronco e braço. É mais próximo de um atleta olímpico, né? Então, mas dentro da água eles costumam dizer que eles não tem diferença. Até porque quem olha também de longe fala, não tem deficiência nenhuma. A confederação ela tem 30 e poucos anos, ela é nova. Perto do que a canoagem fora do país, na Europa em geral, tem clubes que têm 100 anos de canoagem. E ela vem mostrando grandes resultados, tanto que Isaquias Queiroz, nosso campeão mundial e campeão olímpico, como a paracanoagem já conquistando diversas medalhas olímpicas e agora entrando num outro nível com as medalhas paralímpicas. Porém, é a primeira vez que tanto no olímpico como paralímpico tinha 2 mulheres na equipe técnica, eu como técnica e a fisioterapeuta. Então, acho que isso também é muito importante de ressaltar que, sim, as mulheres estão conquistando espaço, inclusive numa área que não é tão ainda vista, né, na área técnica, mas estamos aí, começando. Tenho orgulho demais e onde eu vou, seja em competições, quando eu dou também treinamento para outros técnicos, eu faço questão de que coloquem lá é o técnico, nome tal, formação tal, mas Osasco, né? Osasco é minha vida, né? Sou nascida e criada no Jardim Veloso, estudei do pré a formação do magistério em Osasco, no Misericórdia, e mesmo morando em outros estados, sempre que possível eu voltava para Osasco. Então eu tenho um carinho muito grande pela cidade, eu gosto. E gosto também muito do bairro, porque o bairro que eu moro, eu vi o bairro crescer. Então fico muito feliz em ver a melhoria do bairro, quanto o bairro hoje ele dá condições para as pessoas que frequentam e moram e têm orgulho de participar e pertencer ao Jardim Veloso. E eu gosto de falar também, que eu vim da comunidade do Veloso, porque para outros jovens acreditarem nos seus sonhos, seja no esporte, ou o que gosta de matemática, ou o físico. Acreditem, não importa onde você vê, aproveite as oportunidades, foco, que a hora chega. A caminhada foi longa, né? Começou na faculdade, também me formei aqui na antiga Uniban Osasco e tive a oportunidade de participar de um projeto social, Remo e Canoagem, Clube Escola. E dali em diante, houve até um convite para competir no alto rendimento, mas como já era mais velho, eu não gosto de perder, então fui para a área técnica, né? E fui me especializando na formação técnica, nacional e nível internacional. E em 2015 fui convidada pelo outro técnico da seleção, o Thiago Pupo, um grande amigo, a pertencer à equipe da paracanoagem. Desde então, estou com a equipe aí, graças a Deus estamos conquistando ótimos resultados. O que eu coloco mais importante foi a primeira Paralimpíada, que a paracanoagem entrou no Rio 2016, com a medalha de bronze, né? Eu ajudei na preparação dos atletas. Depois, em 2017, já fui para a República Tcheca. O Thiago não foi, então fui dar continuidade ao trabalho dele, onde a gente conquistou medalhas lá de prata e ouro. Mas a mais importante para mim, pessoalmente, foi Portugal, 2018, que foi os atletas que nós preparamos, eu e ele, com a nossa mão, com os nossos números, o ouro, né, e prata do Luiz. Então foi dobradinho mundial. E agora, nesse ano, já na Copa do Mundo, dando confirmação ao trabalho, ao estudo dos técnicos, o ouro do Fernando Rufino, o cowboy da paracanoagem, a vaga do Giovanni,
com 8 meses de treino no barco e foi para Tóquio, consagrou com a medalha de prata do Luiz, do Pantera Negro Giovanni e do Fernando Rufino. Então eu costumo dizer que é um trabalho 100% brasileiro. Desde a equipe técnica, fisioterapeuta, atleta, coordenadores, né? Então 100% Brasil e Osasco. Sinto muito feliz porque venho da periferia, venho lá do Jardim Conceição e ver alguém que saiu do Veloso, aonde poderia ter vários tipos de oportunidades diferentes, trabalhou, buscou essa oportunidade e representou não só Osasco, mas como o bairro do Veloso, eu me sinto representado por ela. Foi um convite muito legal, já conhecia ele, né, de outras oportunidades, mas é a primeira vez que eu venho à Câmara Municipal e para receber essa homenagem vindo dele, eu fiquei muito feliz, né? Então, agradeço ao vereador e eu achei legal porque é uma pessoa que eu já conhecia, que ele é próximo das pessoas, né? Conhecia ele antes dele estar aqui, né? Então eu tenho muito a agradecer essa grande oportunidade e muito obrigada por essa oportunidade. Que continue firme, buscando os seus objetivos e sonhos e pode contar não só comigo, mas com certeza com a cidade de Osasco. A gente tem que ter mais relações, a gente tem que buscar oportunidade e dar condições para fazer um bom trabalho. Eu sei que é muito difícil, porque a gente vê só a medalha, mas até chegar lá, o sacrifício que foi. E ela precisa de, na verdade, de apoio, não só do legislativo, do executivo, mas da sociedade em si. Reconhecer os nossos atletas e a pessoa que é daqui de Osasco. Então, eu fico feliz e estou à disposição para tentar ajudar o máximo que puder. É muito legal, porque a gente vê o trabalho propriamente dito da nossa cidade acontecendo, né? Às vezes nós votamos, nós exigimos, mas não comparecemos. E essa é uma oportunidade também de acompanhar o que está acontecendo na nossa cidade. Então, acho importante deixar isso claro para os jovens, para os pais, para os munícipes, procurar os seus vereadores, os seus representantes, para que tenham oportunidade de vir assistir e se informar do que está acontecendo na cidade. E para quem deseja conhecer a canoagem, o caminho mais próximo é a Raia Olímpica da USP? Isso, tem a Raia Olímpica da USP, né? Pode estar se informando lá. Também, às vezes, na questão de lazer, você está numa praia ou você está numa represa e tem a oportunidade de ver um caiaque lá, vale a pena conhecer, sentar no bar, treinar. E tem na cidade de Ilha Comprida, que também tem um lugar turístico, também dá para remar. As represas aqui em São Paulo, né? Então tem a oportunidade de estar remando tanto caiaque como a canoa e brincar. E quem sabe começa a brincar e tá numa Olimpíada aí, né? O esporte na sua vida é? É tudo. Seja no lazer, no dia a dia ou como trabalho no treinamento, elaborando treino, é tudo, é fundamental na minha vida.